sola fide. Sola, uma palavra latina que traduzida é somente. Sola fide ou somente a fé. Romanos 5:1. Apesar que eu não quero expor o texto de Romanos 5:1, eu vou expor o texto de Romanos 3, mas eu preciso que você leia, e eu te peço permissão para voltar nesse texto só no final da mensagem. Diz assim o texto de Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta uma folha, vai para Romanos capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 28. Romanos 3, de 19 a 28. Amém? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela lei, independente das obras da lei. Concluímos, pois, como é justificado pela fé, independente das obras da lei. Preste atenção. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada pela maioria dos estudiosos como o centro da Bíblia. Lutero chamou a carta aos Romanos a mini Bíblia. Os estudiosos vão dizer que se você entender, estudar profundamente, entender toda a essência e a profundidade da carta aos Romanos, você conseguiu entender toda a obra descrita nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero situar você o porquê que Paulo, rapidamente, só para você não ficar voando na mensagem, porquê que Paulo escreve a carta aos Romanos, qual é o intuito de Paulo? Para ficar mais fácil, Paulo escreve essa carta aos Romanos no seguinte: com o intuito de preparar um terreno. Paulo não é o fundador da igreja de Roma, e Paulo então escreve essa carta porque Paulo já havia pregado o evangelho quase cerca de 15 anos, em toda a bacia do Mediterrâneo, e ali, nas várias províncias, Paulo plantou igrejas. Só que agora Paulo está com a visão, olhar para a Espanha, e Paulo quer entrar na Espanha para pregar o evangelho, mas para isso ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. E Paulo sabia que em Roma, na igreja de Roma, a igreja cristã em Roma, ele podia encontrar esses irmãos para o apoiar. Porém, Paulo enfrenta uma dificuldade. Primeiro, Paulo não era conhecido em Roma, e um grupo chamado de os judaizantes estavam inventando mentiras a respeito do apóstolo Paulo. Então Paulo escreve essa carta a fim de responder a essas mentiras, e a fim de preparar o terreno, a fim de que Paulo fosse visitar Roma e assim compartilhar do ensino que Paulo estava difundindo, disseminando, a pregação do evangelho por meio do apóstolo Paulo. Então a ideia de Paulo aqui é preparar o terreno para a chegada dele. Ele escreve essa carta, mas preste atenção, quem era esse grupo? Quem eram esses homens, esses líderes judaizantes que estavam inventando mentiras a respeito do ensino de Paulo? Os judaizantes eram um grupo de judeus que havia aceitado a ideia de Cristo, o Messias, porém eles mantinham, conservavam e ensinavam as práticas, as obras da lei. Então esse grupo, eles abraçavam essa ideia, e eles insistiam em manter a observação da lei, como a circuncisão, a dieta religiosa, o calendário judaico. Então preste atenção, o que na verdade Paulo é o oposto. Paulo então está respondendo a esse grupo, respondendo a esses irmãos e a todos aqueles que estavam de alguma forma tendo acesso
ao ataque desses judaizantes contra a pregação do apóstolo Paulo. Está conseguindo compreender? Está acompanhando o raciocínio? Hoje, presta atenção, você pode até dar glória a Deus, mas o mais importante para mim é que você entenda essa verdade. Você precisa sair daqui compreendendo isso. Se você entender isso, você vai perceber que todo o legalismo que há na igreja, você vai perceber também que toda a falta de fé, toda a fé defeituosa, vai ser expurgada se você compreender a verdade, porque é a verdade que liberta. E esse aqui é o centro do Evangelho. O que eu estou apresentando para você aqui hoje, que eu vou apresentar nessa doutrina, é o centro de todo o Evangelho. Você precisa entender essa doutrina. Que doutrina é essa, pastor? A justificação pela fé em Cristo. Então preste atenção, esse grupo ensinava que essa observação da lei era necessária para a salvação. Até hoje ainda existem grupos que se dizem cristãos aqui no Brasil, que acreditam que pela observação da lei e dos mandamentos de Deus, é o meio pelo qual o homem vai ser salvo. Se eu não fizer isso, eu não sou salvo. Mas mais do que isso, os judaizantes ensinavam que a observação da lei era necessária para a salvação, mas também para que eles pudessem sentar à mesa junto com os judeus. Então o gentil, quando ele se convertia, ele precisava passar pela circuncisão, para que eles pudessem assentar e tomar a ceia, junto com os judeus. Esse era o ensinamento desse grupo, ao que Paulo então contradiz, e Paulo contrapõe todos os pontos de ensinamento desse grupo, e Paulo diz: não é por isso, não é por esse caminho, não é assim que o Senhor ensinou, não é assim que é a palavra de Deus, não é por meio da obra da lei que o homem pode alcançar essa justificação. Mas até hoje ainda nós temos um grupo muito grande no Brasil que acredita que é pelo cumprimento da lei de Deus e dos mandamentos de Deus é que eu encontro o favor de Deus. Paulo discordava completamente e ensinava que o homem é justificado somente pela fé. Então preste atenção que o texto lido aqui é considerado o coração, o centro dessa carta, o coração dessa epístola, da carta do apóstolo Paulo. E por quê? Paulo está respondendo aqui a seguinte pergunta nesses versos que nós vamos estudar verso por verso, então eu preciso que você deixe sua Bíblia aberta. O que Paulo está respondendo? De acordo com o Evangelho, preste atenção, como que um Deus santo, de acordo com as Escrituras, como um Deus santo pode justificar um pecador e ainda assim continuar justo? É simples. Como que eu, sendo um justo, um homem justo, percebo que o meu filho cometeu uma injustiça, e eu viro para todas as pessoas e falo: não, o meu filho é justo, mesmo sabendo que o meu filho cometeu injustiça? Essa é a ideia que Paulo está respondendo. É assim, o brasileiro está acostumado com políticos corruptos ser julgado por juízes injustos. Você entendeu? Se não fosse assim, a gente não tinha ministro que bota dinheiro na cueca. Não é assim? Então preste atenção, o que Paulo está falando é assim: como que um justo pode julgar? Como uma pessoa justa, perfeita, plena, pode julgar um injusto e declarar o injusto justo, mesmo sabendo que ele cometeu tal crime? Fica com isso na sua mente, você vai entender. Se o homem não pode justificar-se pela lei, por que então Deus dá os 10 mandamentos e a lei cerimonial para Israel? Outra pergunta. Então preste atenção no texto. Primeira pergunta: como que um Deus justo pode justificar pecadores e ainda assim continuar justo? Se o homem não pode ser justificado pela lei, por que Deus deu a lei para o homem? Os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do teu Deus em vão, não farás para ti mais de escultura. Como? Primeira coisa que eu quero que você olhe comigo no texto é o propósito da lei. Paulo fala assim: preste atenção, eu vou mostrar e ensinar para vocês qual é o propósito da lei, por que a lei foi dada,
Qual o intuito de Deus estabelecer, chamar Moisés lá e falar: Moisés, escreve nessas tábuas os meus mandamentos, depois juntar, falar: Moisés, agora preste atenção, tem uma lei cerimonial, vai anotando isso aí e vai mostrando para o povo. Qual era o propósito dessa lei? Paulo vai responder, olha o verso 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca. Preste atenção, Paulo está fazendo referência aqui à visão errada, equivocada, que o homem tem de si, da arrogância que o homem tem, de achar que por algum mérito ou bondade dele, ele possa ser aceito por Deus. Então Paulo vai dividir a humanidade todinha em dois grupos. Paulo vai chamar um grupo de judeus e o outro grupo de gentios. Aquele que não é judeu é gentio e ponto. Paulo divide a raça humana em dois grupos e fala: existem dois grupos no mundo: os judeus, aqueles que receberam a lei escrita de Deus, e os gentios, que receberam a lei na consciência, que receberam a imagem de Cristo no coração. Existem os gentios que receberam a lei de Deus na natureza. Os céus vão proclamar a sua glória, o firmamento vai anunciar as obras das suas mãos, um dia vai dizer ao outro dia, e uma noite vai revelar a outra noite. O gentio tinha a lei de Deus na consciência, porque Deus o fez assim. Paulo então divide esses dois grupos e fala assim: preste atenção, a lei foi dada para que se cale a boca dos gentios e dos judeus. Por quê? Certamente você já ouviu uma frase assim: pastor, eu sou ruim, mas tem gente muito pior do que eu. A lei foi dada para calar a boca dessa pessoa. A lei foi dada para que se cale toda a boca diante de Deus. O que é isso? Preste atenção no que Paulo está ensinando. Um teólogo, um dos maiores teólogos do mundo, chamado R.C. Sproul, ele conta uma experiência interessante de um amigo dele. Ele disse que esse amigo dele fez doutorado em Harvard sobre estudos neurológicos, estudos avançados sobre a função do cérebro. E aí ele disse o seguinte: ele disse que o cérebro é o mais avançado sistema de computador do mundo. Ele disse que todas as experiências, todas as palavras que dizemos, todas as frases, tudo que nós vimos fica gravado no cérebro. Tudo que nós sentimos, pensamos. E aí ele vai dizer o seguinte, preste atenção, olha o que ele vai dizer, esse doutor. Ele falou assim: eu penso, é claro que ele está usando uma ideia, ele falou assim: eu penso que naquele dia, no dia do tribunal, Deus irá retirar o nosso cérebro e colocar sobre a mesa do tribunal. Presta atenção, se não dá pavor, Brenda. Deus vai pegar o nosso cérebro, colocar na mesa do tribunal, vai apertar o botãozinho de reset, vai voltar tudo, e vai bater o play, e nós vamos ter que ouvir, e ver e perceber tudo que nós fizemos durante toda a nossa vida, tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, e diante disso Deus vai pegar e pesar na balança da justiça. E uma vez que Deus faz isso, a pergunta é: quem vai poder argumentar com Deus? Deus vai pegar todos aqueles sentimentos, todos aqueles pensamentos, todas aquelas falas, todas aquelas ações, colocar diante da balança e falar assim: você quebrou toda a minha lei durante toda a sua vida. Paulo está dizendo assim: a lei foi dada para que se cale toda a boca. A lei foi dada para que nem eu, nem você, ou homem algum que já pisou neste solo, possa falar assim: eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim. Existem muitas coisas boas em mim. É assim que a psicologia moderna tem ensinado. Paulo está dizendo assim: a lei foi dada para isso, para que toda boca se cale diante de Deus. A ideia é mais ou menos assim: senta aqui, vamos estudar os mandamentos, os 10. Sim, pode falar, não sou tão ruim assim, tem gente muito pior do que eu. Ok, então senta aqui, vamos estudar os mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ama o teu próximo a ti mesmo. Assim, eu amei, mas não foi todo mundo assim. Ok, vamos estudar os mandamentos segundo Jesus. Não adulterarás. Não, eu nunca fiz isso.
Jesus falou assim: eu porém vos digo, aquele que olhar para a mulher com pensamento impuro, ou cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ele. Na minha juventude, eu quebrei esses mandamentos algumas vezes. Deus vai pesar na balança e vai falar assim: preste atenção, vocês quebraram a lei, a minha lei perfeita, durante toda a vida de vocês, e diante desse tribunal, toda boca vai se calar diante dele. É isso que Paulo está dizendo, a lei foi dada para isso, para que se cale toda boca. Preste atenção, a lei não possibilita a salvação, é o que Paulo está dizendo. A lei possibilita a ira de Deus. Ela foi dada não com o propósito de justificar o homem, mas de provar o homem que ele é culpado. Como eu saberia que eu adulterei se não houvesse escrito não adulterarás? Como eu vou saber que quebrei uma lei se a lei não fosse dada? Logo, a lei foi dada para que o homem percebesse que ele precisa de um Senhor, que ele precisa de um Salvador, que ele quebra a lei de Deus todos os dias, que ele é um pecador e que a sentença para o pecador é a morte. Lutero vai escrever algo pavoroso a respeito disso. Olha o que Lutero escreveu: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Pastor, como é que é? Aguenta aí, no final você vai entender. Aguenta. Olha o que Lutero escreveu: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca de graça e chegar àquela semente maravilhosa chamada Cristo Jesus. Esse é o propósito da lei. Você que gosta, uma vez eu tive uma experiência legal, já acontece aqui, e foi interessante que eu tinha acabado de conversar com essa turma. Eu não vou falar à igreja, você interpreta do jeito que você quiser. Já sou taxado aqui na igreja mesmo. Presta atenção. Eu estava num jantar com uma família, pessoal. E a gente falando sobre esse negócio de lei e graça, eles perguntando para mim e eu respondendo. Aí eu falei assim: mas vocês não podem comer os trem que vocês acham que vocês vão para o inferno? Não, pastor, não é nada disso não. Eu falei: então tá bom. Aí o garçom passou servindo churrasco, e tinha uma costelinha de porco. Eu peguei um pedaço, estava picadinho, eu botei na boca. A pessoa dessa família pegou e botou na boca também. Ela falou: é de porco? Cuspiu o negócio. Mas por que você cuspiu? Não, porque é pecado. Eu falei: mas você não vai para o inferno por causa disso? Você é bobo, costelinha boa dessa? Você entende que ainda existem pessoas escravas dessa lei? Não bastasse a lei que Deus deu, a lei dos 10 mandamentos e a lei cerimonial, o homem ainda veio e acrescentou mais fardo, mais lei, para que todos seguissem. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer unha, não pode depilar, não pode isso, não pode aquilo. E aí um dia meu pai chegou na igreja lá, antigamente, e o moço falou assim: ô Helene, olha só, as mulheres não podem depilar a perna não. A Helene falou assim: você manda na sua mulher, mas na minha quem manda sou eu, e as pernas da minha mulher não é sua. Um monte de leis que inventaram para subjugar o homem. Paulo está dizendo assim: preste atenção, a lei foi dada para sentenciar o homem, para que toda boca se cale diante de Deus. A lei foi dada não para justificar. A lei não pode justificar pecadores. Dr. John Stott disse uma coisa interessante. Ele disse que o motivo pelo qual a lei não pode justificar os pecadores é porque a função da lei é revelar e condenar os pecados, e a razão pela qual a lei nos condena é porque nós quebramos ela todo dia. Não é porque a lei é má, é porque o homem é mau. Não é porque a lei de Deus é imperfeita, é porque o homem é imperfeito. O homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Não, pastor, eu sou capaz. Pois é, você é um dessa turma que vai ter que pegar seu cérebro e botar lá diante de Deus, no dia lá na mesa do tribunal. Eu quero ver se você é bom mesmo que você está pensando. É isso que Paulo está dizendo para nós. Todos os sentimentos. A gente pensa: não, pastor, mas é porque hoje eu fui muito santo. Se Deus pegasse minha mente hoje, eu ia arrasar no tribunal. Pois é. Só que se ele pegar amanhã, você está morto, né? Porque o homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Paulo está dizendo assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz para que se cale toda a boca, e todos, preste atenção, a lei pegou
todos os homens, de todas as eras, de todos os tempos, desde Adão até o último homem neste solo, e colocou todos na mesma condição. A lei nivelou todos os homens. Paulo chama de gentil e judeu. A lei nivelou e colocou todos no mesmo estado e falou assim: todos são culpados, todos quebraram a lei de Deus, sem distinção. A lei de Deus não faz acepção de pessoas, todos. E Paulo está dizendo assim: a lei foi dada para que todo mundo seja culpável diante de Deus, perante Deus. Por isso que Paulo está dizendo: ninguém pode ser justificado por ela. Aí ele vai dizer assim, olha o verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que é justificação, irmão? A justificação tem a ver com a salvação. Eu vou te explicar o ato já da justificação no decorrer da mensagem, mas preste atenção. A ideia é como o homem pode se apresentar justo diante de Deus, como o homem pode ser aceito por Deus, como o homem pode herdar a vida eterna, receber gratuitamente a vida eterna. Esse é o questionamento, é isso que Paulo está respondendo aqui. Paulo está dizendo: pela lei não tem jeito, porque a lei revelou o pecado de todo mundo, porque a lei colocou todos na mesma condição. Logo, nem o judeu que tem a lei escrita, nem o gentio que tem a lei na consciência, todos eles estão na mesma condição. O judeu não tem vantagem. Você está achando que você tem vantagem? Pastor, estou na igreja, teologia boa, bíblica. A vantagem, você continua sendo pecador do mesmo jeito, ok? E se vocês fizerem figurinha comigo, vocês vão ver. Só um recado para os meninos aqui. Sim, a lei falou assim: nós somos pecadores. A lei colocou todos os homens nesse estado, culpável. E como agora um Deus justo, que vê toda a humanidade quebrar a sua lei, pode justificar esses homens, pode dar salvação a esses homens? Como Deus pode trazer para si homens que quebraram a sua lei a vida toda e são declarados culpados diante de Deus? Como um Deus justo pode fazer isso? Essa é a pergunta que Paulo está respondendo. É isso que Paulo está falando, preste atenção. A lei de Deus, que você luta, insiste no legalismo, no desespero maluco para tentar cumprir, ela foi dada para condenar você. Porque a lei é má? A lei é perfeita. Nós é que somos maus, imperfeitos, e por isso não conseguimos cumprir, atender às demandas, às expectativas da lei. Você quer ver? Hoje você quebrou um bocado de mandamento. Você pegou seu salário hoje e dividiu com alguém? Não? Você fez visita aí num bocado de lugar aí, entregou cesta básica para todo mundo? Não? Não, né? Você foi lá visitar os mendigos e falou assim: deixa eu te dar minha roupa aqui? Não, né? Então você só amou o próximo do seu lado. Você comeu hoje, não comeu? O Senhor lembrou de orar para os que estão com fome? Não? Você não amou o próximo como a ti mesmo. Você entendeu que você quebrou a lei de Deus? A palavra de Deus fala: se você quebrar um mandamento, você quebra toda a lei. A lei foi dada para isso, para mostrar o nosso estado. A lei foi dada para nos apresentar. E preste atenção, olha o estado do homem. Preste atenção. Volta seu texto e começa do 9, verso 9 do capítulo 3. Olha o estado que Paulo descreve o homem na lei. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo da lei do pecado, ou do pecado. Como está escrito, olha aí: não há nenhum justo sequer. Paulo está falando da gente, viu, irmão? Não é só daquela turma de lá, não. Não há nenhum justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheio de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos a destruição, miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando assim: a função da lei foi mostrar para o homem que ele é isso.
Não, pastor, é pesado. Ué, você está achando que você é bom? Tira Jesus de você para você ver. Hitler vai parecer uma moça perto de você, meu filho. É só tirar Jesus de você. A lei foi dada para isso, irmão. Para mostrar, apontar o dedo e falar assim: você é culpado diante de Deus. Você quebrou a lei perfeita de Deus. Não tem como você. E aí Paulo está falando assim: é possível então o homem receber salvação, justificação. O homem, é possível então o homem alcançar o favor de Deus pelo cumprimento da lei. Paulo está falando: não é possível, porque a lei foi dada com outro propósito. Foi mostrar, apontar e culpar todos os homens. Foi por isso que foi dada a lei de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Está assustado? Não. Eu não gosto disso não, né? Eu sei. Vocês gostam dos estrelinhas lá atrás. Ai, bênção. Ponto fraco de Deus. Mas presta atenção, se Paulo tivesse parado aqui, filho, nós estaríamos perdidos. Se Paulo tivesse parado só nisso aqui, todo o desespero tomaria conta da humanidade. Não tinha saída para nós. Se Paulo tivesse parado só aqui, nós estaríamos fadados ao fracasso. Se Paulo tivesse parado só aqui, não existiria outro lugar para nós senão o inferno, porque a lei foi dada para isso. E aí então, Paulo vem com outra parte do Evangelho, e essa parte é extraordinária. Preste atenção, olha o verso 21. Mas agora, sem lei. A palavra mais importante aqui é o mas. Por quê? Porque ela está indicando a ação de Deus, em contraste com a situação da incapacidade do homem em cumprir a lei. Preste atenção, o mas é que está apontando uma ação de Deus, em contraste com a incapacidade que o homem tem de cumprir a lei de Deus. Preste atenção nisso. Deus então vem no nosso favor. Ele diz assim: mas agora quando? Depois de Cristo. Paulo está falando da morte, da ressurreição de Cristo, da vinda de Cristo, do seu ensino, da sua vida piedosa, da sua obra, da sua morte vicária, da sua ressurreição, da sua justiça. Paulo está falando assim: olha, preste atenção, mas agora, no meio dessa situação toda, o Deus que deu a lei, o Deus que colocou todos os homens no mesmo estado de culpável diante dele, esse Deus agora insere na história o homem mais extraordinário de toda a terra. Mas agora, em contraste com a incapacidade minha e sua de cumprir a lei de Deus, de amar o próximo como a ti mesmo, de não tomar o nome de Deus em vão, de não adulterar, de não roubar, de não matar, de não mentir, de não enganar. Ele está falando assim: mas em contraste com esse estado do homem, agora, nesse tempo, depois de Cristo, sem lei, Jesus está dizendo, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Deixa eu te explicar esse texto. Preste atenção, a justiça de Deus aqui, a justiça de Deus como atributo, sabe o atributo, o amor, a bondade, misericórdia, a justiça como atributo, é aquela justiça pela qual Deus trata cada pessoa de acordo com o que ela merece. Presta atenção, a justiça de Deus como atributo, é aquela pela qual Deus trata cada pessoa da maneira que a pessoa merece. Bom, se Deus for usar essa justiça do atributo dele para tratar a gente de acordo com o que a gente merece, pensa aí. Só que não é essa justiça que Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui da maneira como Deus justifica pecadores. Por isso o texto está dizendo assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, se manifestou a forma como Deus vai justificar pecadores, uma vez que esses pecadores não podem se justificar diante de Deus. Paulo está falando assim: agora, aquilo que os profetas anteciparam, aquilo que os profetas profetizaram no passado, agora se cumpriu, sem lei. Ele vai dizer assim, ó, preste atenção, quando ele fala assim, sem lei, sabe o que ele está querendo dizer? Olha aqui para mim, ele está querendo dizer que é sem qualquer obrigação exigida da lei.
Deus tornou claro como Ele ia justificar pecadores, sem qualquer obrigação exigida pela lei. Como é que é, pastor? Eu sei que esse ensino é perigoso, mas preste muita atenção, que esse é o ensino mais bíblico que tem, em toda a Escritura. É mais profundo. Paulo está dizendo assim: mas agora, sem a lei, Deus manifesta a sua justiça. Ou seja, mas agora, sem o cumprimento da lei, sem a necessidade de cumprir os mandamentos da lei, Deus manifesta a sua justiça. Sem as obrigações que a lei exige, Deus manifesta a sua justiça. Logo, concluímos que Deus justifica pecadores sem demandar deles o cumprimento da lei. Pastor? É isso que Paulo está dizendo. Olha, pastor, peraí, então eu não preciso amar o meu próximo e a Deus de todo o coração para eu ser salvo? É isso que a Bíblia está dizendo. Você aprendeu o evangelho meritório, né? Eu preciso ser um moço bonitinho, calça social, quando está em casa usa sandália havaiana azul, porque ninguém pode ver sua canela, né? Não posso comer, não posso falar. Você já parou para pensar aqui que a maioria das leis que a igreja instituiu fora da Bíblia é tudo para mulher, nunca é para o homem, né? Você já viu isso? Se bem que tem umas igrejas que falam assim: ó, pastor, o senhor de barba vai pregar? Pastor amigo meu, pastor, antes de vocês conhecerem ele, foi pregar na igreja. Ele era abusado demais, o povo brigou com ele lá porque ele foi sem paletó. Ele pegou o paletó de um irmão, pegou o pedestal, pendurou o paletó assim, falou: prega paletó. O legalismo tem tomado conta sim da igreja. Paulo está dizendo assim: não, mas agora sem lei, ou seja, não existe nada que você faça na lei que pode ser aceito. Nada, porque você não vai conseguir cumprir a lei. Você não vai conseguir fazer isso. Você não tem capacidade de cumprir a lei de Deus para ser aceito. É isso que Paulo está dizendo. E o texto vai seguir, preste atenção. Ele vai falar assim: testemunhado pela lei e pelos profetas. Olha aqui, presta atenção no texto. Você está conseguindo entender, irmão? Está complicado demais para você. Já é complicado, você levanta a mão, tá? Que eu volto. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Ou seja, a lei lá já demonstrava ou já mostrava como Deus ia justificar pecadores. Os profetas anunciaram como Deus ia justificar pecadores. E a lei está dizendo assim: não é pelo cumprimento dela. Preste atenção. Por que não era? O povo do Antigo Testamento, eles não tinham esperança no cumprimento da lei. Sabe por quê? Porque eles quebravam a lei. Escute isso aqui. Aonde estava a esperança do povo, dos nossos irmãos lá do passado, antes de Cristo, do Antigo Testamento, dos patriarcas, dos profetas? Na lei. Eles quebravam a lei. Mas qual era a esperança deles? A esperança deles é que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, pegava um novilho cevado e aspergia o sangue desse animal para perdão de pecados da nação de Israel. Logo, a esperança do povo do Antigo Testamento nunca esteve na lei, mas sempre esteve no altar. A esperança do povo do Antigo Testamento nunca esteve na lei, mas no sangue derramado pelo animal através do sumo sacerdote para fazer a propiciação pelo pecado deles. Sabe o que isso quer dizer? Por isso ele falou assim: testemunhado pela lei. A lei testemunhava que a forma como Deus iria justificar e perdoar pecadores não era pelo cumprimento dela, mas pelo derramamento de sangue de um cordeiro. Era o único meio do homem encontrar favor de Deus. Por isso Paulo está dizendo assim: foi testemunhado pela lei e pelos profetas a justiça de Deus se manifestando. Eles é que não entendiam.
A expectativa do povo do Antigo Testamento estava no sacrifício e não no cumprimento das ordenanças, porque eles quebravam a aliança, eles quebravam a promessa. Vez ou outra aquele povo fazia imagem de escultura, vez ou outra aquele povo blasfemava e tomava o nome de Deus em vão, vez ou outra aquele povo adulterava, e logo a palavra de Deus vai dizer assim: se eles quebrarem o mandamento, eles são réu de toda a lei de Deus. Logo a esperança do israelita estava no sacrifício e não na lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Por que a justiça é dada mediante a fé? Preste atenção, você precisa entender isso. Por que a justiça é dada mediante a fé? Paulo não está dizendo que nós somos justificados porque temos fé, como se a fé fosse a causa de nos tornar justos. Ó pastor, sim, eu sou um cara muito assíduo, mas eu tenho fé em Jesus, hein? Eu sou aceito por Ele. Paulo não está falando que a fé é a causa. Paulo está simplesmente afirmando que o meio pelo qual nós nos apropriamos de Cristo, nós tomamos posse, o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa obra é a fé. Esse é o meio pelo qual Deus aplica a justiça em nós. Ou seja, nós não somos justificados, nós somos justificados por meio da fé e não por causa da fé. Não é porque você tem fé que você é justificado. Você é justificado por meio da fé que você se apropria do sacrifício e da obra de Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Do contrário, o ensino fica equivocado. Você ainda vai continuar, porque se eu tenho fé, e a fé vem de mim mesmo, e a fé é o instrumento que eu tenho que manifestar a minha fé, a fim de receber então graça e misericórdia de Deus, e ser justificado logo, é um mérito seu. E a Bíblia fala assim, não tem mérito nenhum, porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus, Paulo está dizendo. Por que então? É legal demais, né? Não, pastor, mas e o meu arbítrio? Bom, já que você tem o livre-arbítrio, faz o seguinte, use ele agora e fala, não vou pecar nunca mais. Você não tem o livre-arbítrio? Use ele agora aí, em seu favor. Fala, a partir de hoje eu vou usar o meu arbítrio para eu não pecar nunca mais. Ou você quer ser um pecador? Quem quiser ser um pecador, levanta a mão e dá um glória aí. Ninguém quer. Mas por que você não usa seu arbítrio então para não pecar mais contra Deus? Paulo está dizendo isso. O homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus pela sua própria vontade, pelos seus próprios méritos. E logo Paulo então vai dizer o seguinte: olha, por que a justificação é sem distinção? Por que a justificação é sem distinção? Tanto o judeu quanto o grego ou gentil. Paulo está dizendo assim, a resposta é porque o pecado é sem distinção. Todos pecaram. Todos estão debaixo da mesma sentença. Todos estão debaixo da mesma condenação. Todos pecaram. Eis a razão porque ele está falando assim: justiça diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, nem grego, nem judeu, nem gentil, nem judeu. Todos, gente de toda tribo, língua, povo, nação. Ele está dizendo. Mas escute isso. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma redundância. Parece que Paulo, mas na verdade existe um propósito para isso. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Escute isso aqui. Justificados gratuitamente é assim. Pastor, o que eu preciso fazer para ser justificado? O que eu tenho que fazer para receber o favor de Deus? A resposta é um grande nada. Não é nada que você possa fazer. Nada do que eu possa fazer pode receber o favor de Deus. Nada. Não, pastor, mas e se eu for justo? A justiça do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus.
Nada, você não pode fazer nada para receber o favor de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Como assim, pastor? Preste atenção, meu irmão. Paulo está falando assim, olha, escute. Esse é o significado da palavra graça. Por isso que Paulo vai enfatizar assim, gratuitamente por sua graça. Você só pode encontrar o favor de Deus por graça. Você só pode encontrar o favor de Deus de graça. Mas preste atenção, foi de graça para nós. A salvação é gratuita para nós, mas não foi barata. A salvação para Deus custou tudo, custou o sangue do seu filho. Deus o fez. Mas preste atenção, você precisa entender essa palavra. Ele vai dizer assim: justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Paulo está falando assim, a obra de Cristo foi redimir, restaurar, trazer o homem de volta. E o único meio pelo qual Deus estabeleceu apresentar homens pecadores justos diante dele é por meio da redenção em Cristo. Não existe outra obra, ou seja, nada que eu faça pode acrescentar, nada que eu faça pode colocar uma estrelinha lá, uma estrelinha para ele, um pontinho com Deus, nada. Paulo está dizendo. Esse é o significado da palavra graça. Verso 25 ele vai dizer assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Presta atenção, a palavra propiciação é uma palavra grega chamada hilasterion, que é o nome dado à tampa da Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Deixa eu te explicar como é que Deus agora justifica pecadores, no Antigo e no Novo Testamento. Deixa eu te explicar qual é o único meio de você apropriar-se dessa obra, qual é o único meio de você ser apresentado justo diante de Deus. Não existe outro meio. Paulo usa assim a palavra como propiciação. A palavra hilastério era utilizada para dar o nome à tampa da arca. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, foi feita de madeira de acácia coberta de ouro. 2 serafins ficavam em cima da arca e as suas asas se encontravam no meio da arca. As tábuas da lei, a lei de Deus que condena o homem, que coloca todos os homens na posição de pecador, foi colocado dentro da arca. E a palavra hilastério é a tradução de propiciatório. E a tampa da arca era chamada de propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, diante da nação de Israel, pegava o novilho, entrava no Santo dos Santos, local onde a arca ficava, e só o sumo sacerdote podia entrar lá. Ele então matava esse novilho e aspergia o sangue sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. Ou seja, preste atenção o que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim, olha, o homem não consegue por sua obra, por sua força, cobrir o pecado, cobrir a força da lei. O homem não consegue cumprir a lei de Deus. Logo, quando o sangue é aspergido, o sangue cobria a lei de Deus. Paulo está dizendo, a única forma do homem ser justificado é pelo sangue do Cordeiro, que cobriu a lei de Deus. Por isso a Escritura vai dizer que ele é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e a si mesmo se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Impossível o homem ser justificado diante de Deus pelos seus próprios méritos. Pensa que coisa linda. O sangue era aspergido sobre a tampa, entre a lei de Deus e os homens, entre aquilo que nos condenava e nos apontava como pecador. O Senhor Jesus aprove o sangue do Cordeiro. Por isso João vai dizer assim, bem-aventurados são todos aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não existe outro meio para o homem. O sangue cobriu a lei que nos condenava. É o único meio do homem ser justificado diante de Deus. Verso 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aí ele vai falar assim, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Preste atenção, deixa eu explicar isso aqui.
Deus deixou os pecados impunes anteriormente, não é porque Deus fez vista grossa para o pecado, não é nada disso. Aqui Paulo está falando assim, Deus não desistiu da raça humana, daqueles que pecaram antes de Cristo, porque Ele já sabia. E Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Paulo está falando assim, Ele não desistiu da raça humana. Paulo vai demonstrar, para demonstrar a justiça dele, Ele então crava o Filho na cruz. Escute isso. Lembra da pergunta do início? Como que um Deus justo pode justificar pecadores e ainda assim continuar justo? Como que um Deus justo pode olhar para mim sabendo que eu sou transgressor e falar, não, você é justo agora? Como que Ele pode fazer isso? Ele disse, tendo em vista, verso 16, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Preste atenção, para demonstrar a sua justiça. A ideia de Paulo aqui é simplesmente mostrar que Deus, ao justificar pecadores, Ele não deixou de ser justo. Sabe por quê? Ele diz, no tempo presente se manifestou o justo de Deus, cumpre toda a lei de Deus, e faz essa troca cósmica lá na cruz. O que acontece na cruz? Escute isso aqui, vê se você vai ter coragem de viver de qualquer jeito com esse evangelho. Ele está falando assim, pela lei não tem jeito, pastor, não consigo alcançar. Verdade, você não consegue alcançar. Pela lei não tem jeito. A lei me mostrou quem eu sou. A lei me mostrou que eu sou transgressor dela. É verdade. E o salário para o transgressor é a morte. É verdade. Mas como então, pastor? Lá na cruz do Calvário acontece o que nós chamamos de dupla imputação. Os profetas falaram isso. O profeta Isaías olhou e falou assim, é como se abrisse diante de Isaías o Calvário, como se Isaías estivesse vendo em um telão Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus ali. Isaías descreve e fala assim, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, culpas, toda a nossa transgressão foi colocada sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi esmagado, traspassado. Olha só o Cordeiro de Deus. Eis aí, João vai dizer o seguinte, olha aí, Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. Deus pega todo o pecado do homem. É o único meio pelo qual um Deus justo pode justificar pecadores e ainda assim continuar justo. É se o próprio Deus se encarnar, pegar o pecado do homem e imputar sobre um justo. Deus então vem até nós, o Senhor Jesus vem até nós, e todo o pecado de todos os homens é imputado sobre Cristo. Deus pega o pecado do seu povo, aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, diz Paulo aos Efésios. Aqueles que Ele havia determinado o destino, Deus pega o pecado desses homens, e Paulo está dizendo sem distinção, tanto judeu quanto grego, homens que procedem de tribo, língua, povo e nação. João vai dizer, uma incontável multidão que não podia se contar. Deus pega o pecado de todos esses homens, coloca sobre um único homem e despeja sobre esse homem toda a sua ira com o pecado. Esse era o único meio pelo qual um Deus justo podia justificar pecadores. Ok, foi colocado sobre Ele, Ele tirou de mim o pecado. Paulo diz, tinha uma cédula, uma moeda, um escrito de dívida, Ele pegou, rasgou, Ele colocou sobre Jesus. Foi, mas você só foi perdoado e você ia pecar de novo. Paulo está dizendo, você vai pecar de novo, hoje, amanhã, depois. E agora? Ele morreu, perdoou meu pecado, mas amanhã eu vou perdoar o pecado de novo. Essa era a crise do povo de Israel no Antigo Testamento. Por isso, constantemente tinha que ter derramamento de sangue. Constantemente, anualmente, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, matar um animal, aspergir o sangue sobre o propiciatório. Consequentemente, os homens tinham que trazer suas ofertas, fazer sacrifício a Deus, a fim do pecado ser expiado constantemente, porque você ia pecar de novo. Mas preste atenção,
a Bíblia vai dizer que o Cordeiro perfeito de Deus pega todo esse pecado sobre si, leva sobre si, paga a dívida a Deus que era nossa. A quebra da lei, a quebra dos mandamentos, todas as vezes que você não amou o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as vezes que você disse falso testemunho, todas as vezes que você pensou, sentiu, mentiu, enganou, irou, transgrediu a lei, Deus pega todos esses pecados e imputa em Jesus e diz o seguinte: vocês estão perdoados, mas amanhã eu vou pecar de novo e vou voltar a ser injusto. E agora, o injusto não pode entrar no céu. Ele então pega a justiça daquele que não conheceu o pecado. Era assim. Pega a obra de Cristo, quando ele foi tentado e não cedeu, quando ele foi açoitado e não revidou, quando ele podia usar o seu poder para destruir e não fez. Pega toda a obra de Cristo, quando aquela mulher adúltera, quando ele podia olhar e falar assim: olha, pega tudo que Cristo fez. Pega quando ele poderia ter destruído aqueles que se levantaram contra ele e não o fez. Ele pega toda a justiça de Cristo, toda a perfeição da sua obra, e coloca sobre esses homens injustos, a fim de que eles sejam apresentados no último dia justos diante de Deus. É o único meio, e Paulo está dizendo assim: a única forma de se apropriar dessa obra é por meio da fé, e somente pela fé. Por que pela fé, pastor? Sempre foi a fé, nunca teve dois caminhos. No Antigo Testamento, a fé no Messias que viria. No Antigo Testamento, eles criam na profecia do Cordeiro de Deus que viria, no Messias que estava por vir, mas eles não viram o Messias. Fé. No Novo Testamento, pelo Messias que veio, mas nós vimos o Messias? Não, fé. Sempre foi por meio da fé, nunca foi por meio das obras, nunca foi por meio das minhas ações, sempre foi por crer no sacrifício, na obra completa de Cristo. Preste atenção, meu irmão, não existe outro meio de ser justificado diante de Deus. Ele está dizendo: porém, o pecado não foi ignorado. Um Deus justo não podia ignorar o pecado, irmão Eliezer. Um Deus santo, que a Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que os olhos dele não podem contemplar o mal. Ele não podia ignorar o pecado. Se Deus ignorasse o nosso pecado, ele não seria justo. Então o próprio Deus precisou fazer isso. O próprio Deus então encarna, toma sobre si todos os pecados, toda a dívida, e pega toda a sua justiça e a sua obra e imputa sobre nós, e fala o seguinte: agora eles podem ser justificados gratuitamente por sua graça. É disso que se trata o Evangelho. Nunca se tratou de cumprimento de normas. A obra de salvação é essa. Paulo então, após discorrer sobre a fonte, o fundamento, o instrumento da justificação, Paulo vai levantar uma objeção lá para aquele povo, que é para nós também. Olha o verso 27. Onde, pois, está a jactância? O que é isso? Onde, pois, está a vanglória? Escute isso aqui. Paulo está falando assim: em que ponto então dessa obra que acabei de apresentar o homem pode gloriar-se? Em que ponto disso que está escrito em Romanos 3, o homem pode dizer: não, eu consigo cumprir algumas coisas aí? Em que ponto o homem pode levantar e falar assim: eu não sou tão ruim assim?
Em que ponto o homem pode gloriar-se de ter contribuído com essa obra? Preste atenção, é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem providencia os meios, é Deus quem mandou o seu filho, é Deus quem vai atrás do pecador, é Deus quem abre os olhos do pecador, é Deus quem regenera o pecador, é Deus quem imputa a justiça de Cristo no pecador, é Deus quem paga a sua dívida, é Deus quem dá fé para o pecador crer nessa obra extraordinária. Onde então o homem pode se gloriar na justificação? A obra é exclusiva de Deus. Eu gosto demais desse exemplo. Talvez você já conversou comigo no gabinete, eu já te dei esse exemplo. Para a turma que fala assim: não, pastor, mas eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer alguma coisa. Efésios 2, Paulo vai dizer assim: e nós, mortos em nossos delitos e pecados, escravos do mundo, escravos da carne, escravos do diabo, filhos da ira, da desobediência, filhos da ira de Deus e da desobediência. Esse era o estado do homem, morto em delito e pecado. Vou te mostrar a sua contribuição na salvação, tá bom? Pra você não sair daqui tão decepcionado comigo. Vou te falar o que é a fé. Essa que você fala assim: mas eu escolho Deus. Foi eu mesmo, pastor, que escolhi Deus. Foi, tá bom, bonitão, você vai ver. Escuta isso aqui. Paulo fala assim: morto. Quem já foi no velório aí? Esse prazer de ter ido no velório. Foi, né? Pois é. Pensa você lá naquele caixão. Aí tá lá o Seara, o presunto, lá, no caixão. Chama ele lá, filho. Grita no ouvido dele, fala: ô, acorda. Reage. Chama o morto. Faz essa experiência um dia. Para você disfarçado, para você não pagar amigo, para o pessoal achar que você é doido. Chega perto do velório, no caixão, cutuca e fala assim: vê se ele reage. Paulo está falando assim: espiritualmente nós somos assim, antes de Cristo. Esse é o estado do homem. Não fala, não sente, não ouve, não reage, não tem estímulo. Por que não tem estímulo? Por que ele não responde, irmão? Porque está morto. Agora pensa aí, então, você morreu. Vou matar o Will hoje. Você está morto lá, varão. Morreu. O pastorzão está lá chorando. Ô Senhor, demora bastante para levar ele. Uns 50 anos aí na frente, tá bom. Também depois dos 100, também para que ficar aqui? Está lá o Will. Estou lá, aí de repente, o Will morre. Faz um buraco na terra, 7 metros, 7 palmos do chão, bota lá dentro. Agora os cemitérios estão mais chique, né? Não tem mais aquele monte de terra, vai jogando aquele negócio. Nada de, bota um negócio de concreto, uma pedrona pesada, eles botam lá com aquele trem tudinho, depois vem, bota uma graminha assim, fica bonitinho, né? E bota lá aqui, jaz, não sei o que, PPP. Na minha lápide, filha, se eu morrer primeiro, você bota assim: salvo pela graça. Só isso, tá bom. Aí, Keilinha, está lá, o Will morto. Grita o Will para ver se ele sai de lá. Por que ele não sai? Porque está morto. Aí Paulo vai dizer assim no verso 4 do capítulo 2 de Efésios: mas Deus, olha o mais de novo, introduzindo uma ação de Deus em detrimento ao estado do homem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos vivificou. Ou seja, Deus sopra a vida. Aí de repente o Will está lá. Não, mas o Will continua lá. Ninguém tirou ele de lá. De repente o Will acorda, dentro do caixão, olha para o lado, apertadinho, tudo escuro. O Will consegue sair de lá, irmão? Por que não consegue sair de lá? Agora ele está vivo. Ele não consegue sair de lá. Sabe por quê? Porque tem uma tonelada sobre ele. Tem uma tampa lacrada de um caixão. Depois tem um concreto em cima dele, vedado, terra, grama, tudo em cima dele. O Will grita, mas ninguém ouve. Ninguém vai socorrer ele. E aí você acha que você fala assim: ah, eu clamei para Deus e Deus me salvou. Não, Deus foi lá.
De repente o Will percebe que uma mão começa a tirar a grama de cima, começa a tirar a terra de cima, a pá começa a bater em cima da tampa que está pesada, arranca a tampa pesada sobre ele, e de repente começa a deslacrar a tampa do caixão. O Will olha do lado cheio de cadáver, uns em decomposição, aquele mau cheiro, aquele lugar ruim, aquele lugar tenebroso, cheio de morte, mas o Will está vivo. De repente o Will vê uma mão poderosa esticando. Sabe o que é a fé? É só a sua mão segurando na mão do Todo-Poderoso. A obra foi toda dele. Por isso Paulo vai dizer nesse mesmo texto: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. A fé para crer é um dom de Deus. A fé é a mão que segura na mão do Todo-Poderoso para arrancar você de lá. É isso que a Bíblia está dizendo. E Ele nos tirou do reino das trevas, nos arrancou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Justificação pela fé. Não tem outro meio do homem, não tem outro caminho para o homem. Paulo então vai concluir. Essa doutrina foi fundamental da reforma protestante, irmão. Não foi inventado por Lutero, Calvino, os reformadores. Eles apenas entenderam que a Escritura, que a igreja havia se afastado demais das Escrituras, que a igreja havia ensinado uma fé meritória, uma obra meritória, uma salvação meritória, que a igreja havia ensinado que o homem precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Eles falaram: não, esse não é o ensino das Escrituras. Então eles falaram assim: não, o fundamento da igreja é esse. Paulo então vai concluir no verso 28 e vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. O homem é justificado pela fé em Cristo. Crendo nessa verdade, Paulo então vai escrever Romanos 5:1 e vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, aqueles que eram inimigos de Deus agora se tornam amigos de Deus, têm paz com Deus. O meio pelo qual o único meio pelo qual o homem pode se apropriar dessa obra da justificação é a fé em Cristo Jesus. Não tem outro meio. Paulo está falando nem de obras, para que ninguém se glorie, para que todos diante de Deus fiquem calados e falem assim: é por graça e por misericórdia e por meio da fé que o Senhor mesmo me deu como um dom gracioso para crer no Evangelho e no seu Filho. Não existe outro meio para a igreja, outro fundamento da igreja. Mas pastor, e aqueles que responderam por fé? Paulo vai dizer: todos que creram. E aqueles que responderam? O que acontece com a gente? Romanos continua explicando. E eu quero finalizar com você. Romanos capítulo 8, de 1 a 3, vai dizer assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível lá na lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele está falando assim: Ele enviou o Filho dele para que eu e você pudéssemos bradar assim: agora já nenhuma condenação há mais sobre nós, nós que recebemos por fé essa obra, e somente pela fé. Foi isso que os reformadores bradaram, foi isso que deflagrou a reforma protestante. Quando Lutero lê então em Romanos: o meu justo viverá pela fé. Esse é o fundamento da igreja. Não existe outro caminho para a justificação, outro instrumento, outra ferramenta instituída por Deus. Ele está falando assim: olha, a obra foi realizada, e a forma de você se apropriarem dessa obra é a fé.
fé que eu dou a vocês para crer na morte, na ressurreição, na vida eterna em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, somente pela fé. Amém.